A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Gustavo Fernando e eu quero aqui deixar esse vídeo de contribuição para vocês, todos vocês que estão estudando a Bíblia, né, para quem está começando a ler agora, e é uma passagem muito importante da Bíblia, nada mais, nada menos do que Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então hoje você vai entender tudo sobre Gênesis capítulo 1. É óbvio aqui que eu vou estar lendo verso por verso, porém eu vou estar exatamente aqui tirando os grandes, extraindo os grandes detalhes de Gênesis capítulo 1 para todos vocês. Então se prepare, vem comigo nessa aula para aprendermos os grandes mistérios escondidos aqui em Gênesis capítulo 1, do verso 1 em diante. Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos falar aqui um pouquinho sobre Gênesis. Como eu disse, nós vamos aprender aqui sobre Gênesis capítulo 1, né, o capítulo 1 completo. E para entendermos o capítulo 1, eu preciso falar um pouco aqui sobre o livro do Gênesis. Então, Gênesis no hebraico significa Bereshit, Bereshit, que seria o princípio. Então, Gênesis trata sobre o princípio de todas as coisas. Isso para quem estuda a Bíblia, para quem lê a Bíblia, sabe muito bem sobre isso. Mas é interessante a gente falar aqui também que Gênesis é um livro escrito por Moisés. E dentre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que exatamente escritos por Moisés, dentre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis ele se destaca muito, né, por falar ali de todas as coisas, né, dos começos da Bíblia, certo? Então nós vamos estudar aqui sobre Gênesis capítulo 1, só para enfatizar aqui mais uma vez. Porém vale a pena você entender um pouco sobre o que passa no livro de Gênesis. Então vou falar aqui bem rapidamente aqui as principais coisas que se passam no livro de Gênesis. Então o livro de Gênesis a gente vai ver aqui a criação dos céus e da terra. A gente vai ver aqui a criação dos animais, das árvores, a divisão das águas, dos rios, dos mares, né? A criação do sol, da lua e etc. A criação do homem. A gente vai ver aqui a história sobre Caim e Abel, que é uma história muito conhecida, né? Principalmente aqui antes, a história de Adão e Eva, né? Quando eu falei a criação do homem. Mas vai falar sobre Caim e Abel, vai falar sobre o dilúvio, com Noé ali, todos os animais da arca. Vai falar também sobre a vida de Abraão, a vida de Isaac, de Jacó, e entre outras histórias, a vida de José, que é onde o livro ele termina ali só falando sobre a vida de José. Então é muito interessante a gente saber essas fases essenciais que se passam no livro do Gênesis para entender a importância desse livro na Bíblia. Mas agora eu quero falar para você que tem interesse, né, aí de estudar sobre o livro de Gênesis. Então, hoje aqui nós vamos estar falando sobre esse capítulo que é tão falado, tão polêmico na Bíblia, né, apesar de para muita gente ser um capítulo tão simples, mas hoje nós vamos aprender aqui e extrair do texto muitas coisas importantes para nossas vidas e também, né, eu estou aqui com a minha Bíblia, e também nós vamos extrair aqui alguns mistérios que estão escondidos aqui dentro do Gênesis capítulo 1. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu vou estar colocando o vídeo, nesse vídeo aqui, o texto da Bíblia, que vai estar aí embaixo, mas quero que você acompanhe comigo. Então é mais ou menos assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, é bom destacar essa palavra, céus e a terra. Então a palavra os céus aqui está no plural, exatamente como está no original da Bíblia, no hebraico, que diz shamarrim. Então a palavra shamarrim seria os céus. Então eu já li muitas versões da Bíblia
eu já li mais ou menos aí umas 50 versões populares da Bíblia, e algumas versões, dentre essas populares aí, que está na mão do povo, algumas diz, no começo, Deus criou o céu e a terra. Então, quando coloca o céu no singular, diz que só tem um, certo? Mas isso é óbvio, pastor, a gente sabe que só tem um céu. Sim, mas porém a gente tem que entender um grande detalhe, que é o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, que ele fala que se no corpo não sei, ou fora do corpo também não sei, mas foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito contar aos homens. Então Paulo fala de um terceiro céu. Se Paulo fala de um terceiro céu, automaticamente nós entendemos que havia mais 2 céus antes desse terceiro céu que Paulo fala. Então é muito interessante a gente entender que quando a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, quando ele diz os céus no plural, durante a Bíblia, quando a Bíblia diz em algumas passagens, né, talvez você deve ter lido na sua Bíblia, quando a Bíblia diz o céu dos céus, ou os céus, sempre quando a Bíblia diz isso, biblicamente, nós entendemos que existem 3 céus. Então, o primeiro céu que existe, que é o que a gente consegue ver com os nossos olhos, que são as nuvens. Quando nós vemos as nuvens e ali onde está a atmosfera, esse é o primeiro céu que nós entendemos, que é o que nós estamos aqui limitados, né? Ou pelo menos estávamos antes de o homem ir até a Lua. Então, antes de o homem ir até a Lua, né, em mais ou menos ali 1960, se não me falha a data, 64, algo assim. Então, antes de o homem ir à Lua, nós estávamos limitados a simplesmente as nuvens e essa atmosfera aí que a gente pode ver. Então, é interessante que depois que o homem vai à Lua, a gente descobre que existe um segundo céu além desse que a gente vê, né, que seria o universo. Então, o primeiro céu é o céu onde estão as nuvens e a atmosfera. O segundo céu é exatamente onde estão os planetas, onde está o universo, onde estão as galáxias, né, as nebulosas, os planetas. Esse é o segundo céu. E o terceiro céu é o céu inacessível, é o céu maravilhoso, é o céu da glória de Deus, é o céu para onde um dia eu e você temos a esperança de estarmos com o Senhor. Aqui, resumidamente, né, é isso que a gente entende sobre o céu, né? Falando aqui no básico, porque depois a gente vai saber que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, né? Mas isso fica para outra aula, para você não se espantar agora de início. Então estou dizendo aqui bem básico para você, mas o nosso foco seria nos grandes detalhes aqui de Gênesis. Então no versículo 1 diz os céus no plural, que nós entendemos que são 3 céus, que é esses que a gente sabe. E o terceiro céu é exatamente esse, onde está o Senhor, né, com seus anjos, onde está o Senhor com toda a sua glória, que quando nós morremos, nós vamos para lá. Então esse é o terceiro céu. Então primeiro Deus cria o céu e tudo que há no céu. Então quando Deus cria os céus, ele vai criar os anjos, ele vai criar tudo que há no céu. Tudo que você entende que existe no céu, Deus ele criou aí, nesse princípio. Mas é interessante que esse princípio não existe uma data. Isso nós vamos ver aqui um pouquinho para frente. Então, é muito bom entendermos isso. Então, os céus são 3 e a terra é apenas uma. E o versículo 2, a Bíblia diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então é interessante que aqui no versículo 2, a Bíblia já vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Em algumas outras versões diz que a terra estava, e não era
Então, estava sem forma e vazia. Ou seja, não havia nada e ela estava sem forma. Mas o que seria isso? Eu me lembro dessa palavra no hebraico que dizia tohu vavohu, que seria caos absoluto. Então a terra aqui se encontrou num caos absoluto. Por quê? Porque aqui diz: e a terra estava sem forma e vazia. Talvez outra versão está: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então o que seria isso? Vale a pena a gente entender um grande mistério aqui. Por quê? Porque no Gênesis capítulo 1, versículo 1, existe aqui uma infinidade no tempo. Porque a gente vai aprender aqui que do Gênesis, do versículo 1 até o versículo 14, tudo que se passa está na eternidade, não está no tempo. Porque somente aqui no versículo 14 para frente que Deus vai criar o tempo, que é o tempo do homem, o tempo que a gente vive. Então antes disso, Deus estava no seu kairos, ele estava no seu tempo, no tempo de Deus, que é o tempo da eternidade, que não está limitado a horas, a minutos, a segundos, a milésimos de segundos. Não está limitado a nada disso, a dias, a meses, a anos, não está. Por quê? Porque Deus, ele está acima do tempo. Então, vale a pena a gente entender aqui que logo no começo a gente vê 4 desafios de Deus. 4 desafios. Por que teria esses 4 desafios? Porque o Gênesis 1 em 1, existe um grande mistério aqui dentro dele, porque aqui acontece muita coisa, inclusive a queda de Satanás, né? Que Satanás significa inimigo. Então, a queda de Lúcifer. Então aqui acontece muitas coisas, a rebelião dos anjos lá, acontece muita coisa que se eu fosse falar aqui, a gente tomaria a aula inteira falando do Gênesis 1 em 1. Mas eu vou prosseguir. Então depois que Deus criou tudo que há no céu e criou tudo que há na terra, inclusive os anjos e tudo que a gente já sabe, a gente consegue entender que do Gênesis 1 em 1 para o Gênesis 1 e 2 já acontece uma grande diferença. Porque Deus não criou a terra para ser vazia. Deus criou a terra para ser habitada. Certo? E aqui no Gênesis 1 e 2 acontece algo fantástico que a gente tem que entender. Porque Deus, ele ama desafios. E por isso as nossas vidas são cheias de desafios. Porque os desafios para nós nos faz crescer. Mas os desafios para Deus só faz a gente entender mais ainda o quanto ele é um grande Deus que pode todas as coisas e que o impossível está nas suas mãos. Sabe? É muito interessante a gente ver que logo no começo do livro de Gênesis, Deus ele já se encontra aqui com 4 desafios que para ele é algo muito simples, mas isso reflete na nossa vida. Primeiro desafio, era uma terra sem forma. Segundo, vazia. Terceiro, havia trevas. E quarto, sobre a face do abismo. Ou seja, era uma terra sem forma, vazia, certo? Havia trevas e um grande abismo. Então como é que seria isso? Como é que Deus vai resolver isso aqui? O versículo 2 ele é exatamente o que acontece na minha e na sua vida. Antes da nossa conversão. Por quê? Porque a gente era sem forma e Deus veio na nossa vida para nos dar forma. Nossa vida era vazia, mas Deus veio para encher a nossa vida. E na nossa vida havia trevas, então ele veio transformar essas trevas em luz. E nas nossas vidas também havia um grande abismo. Por quê? Porque sem a salvação, o homem está destinado a cair num abismo sem fim, que seria o grande abismo que nós vamos falar daqui a pouco. Então, esses 4 desafios aqui, essas 4 características, é as características da vida de um homem sem Deus.
Por quê? Porque ele está sem forma, ele está vazio, ele está em trevas e ele está prestes a cair num grande abismo. Mas Deus, ele veio para te dar forma, para encher sua vida. Ele veio para te dar luz e ele veio para colocar uma ponte sobre esse abismo aí. E essa ponte, a gente sabe claramente perante a Bíblia que é a cruz de Cristo. Então é muito interessante, logo aqui a gente entende essa maravilhosa expressão quando a Bíblia diz: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Apesar desses 4 desafios que Deus tinha, ele colocou o seu Espírito para mover sobre a face das águas. E muita gente me pergunta, até em aulas de teologias, muitas aulas que eu já dei, e muitos alunos me perguntavam, me faziam essa pergunta, que seria: pastor, o que o Espírito Santo, o que o Espírito de Deus estava ali movendo sobre as águas? Para quê? O que ele estava fazendo ali? E muitos teólogos, né, dizem que ele estava ali incubando a terra, ele estava guardando a terra de algo. Então, eu quero aqui te mostrar mais ou menos o que estava acontecendo ali. Então, com a ocasião da queda de Lúcifer, a terra que foi criada bonita, que foi criada perfeita, ela se encontrou aqui no versículo 2 sem forma e vazia. Por quê? Porque com a queda de Lúcifer, por ocasião da rebelião, outra hora eu vou gravar outro vídeo falando somente sobre a rebelião do grande luzeiro, do Lúcifer e de todos os anjos que hoje são anjos caídos, mais conhecidos como demônios ou espíritos malignos. Então, o que acontece? Por ocasião da queda de Lúcifer, quando ele dizia: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo, quando ele dizia isso no coração dele. Então ele dizia: subirei aos céus. Então ele está falando ali aos céus no plural, subirei. Então, se ele iria subir, aonde será que ele estava? Então fica aí para você pensar para porventura uma próxima aula. Então, é muito interessante que quando ele subiu ali para tentar tomar o céu, junto com os anjos, que agora já são anjos caídos, e depois a gente vai dar mais detalhes sobre isso. Então, quando Lúcifer ele sobe para tentar tomar o céu com os anjos caídos, Miguel ele entra numa grande peleja com ele, juntamente com os anjos. E chega um certo momento que, quando Miguel diz: Satanás, o Senhor te repreenda. Então ele diz: o Senhor te repreenda. E a Bíblia diz: contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. É o que está escrito lá em Isaías 14, ali do versículo 13 em diante. Então é interessante que quando acontece todas essas coisas, né, a terra, quando a terra estava bonita, perfeita, cheia de minérios, toda bonita, mas quando Lúcifer é lançado do céu para a terra ela se torna agora um caos absoluto. E agora há trevas sobre a face desse abismo que gerou com a queda do Lúcifer. Nós sabemos que esse abismo é aquele lugar exato ali, onde a Bíblia diz, na parábola, que não é uma parábola, do rico e do Lázaro, que está lá em Lucas capítulo 16, ali, se eu não me engano, do versículo 20, 21 para frente, 23, vai falar mais ou menos sobre isso. Então essa história do rico e do Lázaro, que está em Lucas capítulo 16 na Bíblia, fala exatamente do lugar dos mortos, que nós conhecemos como Hades, né? No Antigo Testamento a palavra se pronunciava Sheol, né? Que era profundezas. No Novo Testamento a palavra Hades, que erroneamente a maioria das vezes é traduzida por inferno, que na verdade ali não é o inferno. Ali seria o Hades, o lugar dos mortos, o lugar intermediário dos mortos. Então, o lugar dos mortos, nós entendemos que aqui, nesse lado, estava o seio de Abraão acima, e nesse outro lado estava o lugar de tormentos. Então, o seio de Abraão e o lugar de tormentos. E no meio desses dois lugares, né, que ficavam assim mais ou menos,
estava o grande abismo. Então, nesse abismo, segundo a Bíblia, é ali que fica Apolion, que é o famoso aí, o anjo da morte, né, que muita gente fala, mas outra hora também estudaremos sobre Apolion e vários outros demônios em uma possível aula de demonologia, e também quero fazer aqui com vocês uma aula de angelologia. Então, eu digo essas coisas para vocês aqui, para que vocês tenham mais interesses por saber, por querer assistir mais aulas e entender mais sobre a Bíblia. Então, nesse abismo que a Bíblia diz aqui, no versículo 2, é muito interessante entender que é exatamente esse abismo, aonde estão ali presos alguns demônios, que a Bíblia diz, lá os de Gênesis capítulo 6, que depois Pedro vai também falar sobre eles. Então, alguns demônios ficam presos ali no abismo. E entre o abismo, entre a direita e a esquerda, está aqui o seio de Abraão, que era onde todos os justos, aqueles que ouviram os pais e os profetas, conforme diz ali Hebreus capítulo 1, versículo 1, né? Os que ouviram os pais e os profetas, porque antigamente as pessoas eram salvas por ouvir, por acreditar na palavra dos pais e dos profetas. Mas no Novo Testamento, na época da graça, né, as pessoas hoje elas vão para o céu, elas obtêm a sua salvação eterna mediante a ouvir a Cristo Jesus. Então Deus antes falava através dos pais e dos profetas, que eram os patriarcas e os profetas, e hoje ele fala através do seu Filho. Então, na época, quem morria ia para o seio de Abraão. Quem morria e era considerado justo. Mas quem era considerado pecador ou injusto, ele ia para o lugar de tormentos. Depois você lê a parábola do rico e do Lázaro, né, que não é uma parábola, e depois você vai entender muito mais sobre isso. Então vamos lá. Mas o Espírito de Deus, ele movia sobre a face das águas. Por quê? O que o Espírito de Deus estava fazendo ali? Então ele estava justamente ali por ocasião da queda dos demônios, que a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 12, que o grande dragão, que é Satanás, que depois também teremos uma aula sobre o Leviatã da Bíblia. Então esse grande dragão, né, que quando ele caiu, com a sua cauda ele arrastou a terça parte do céu, e a terça parte do céu é muito interessante, a terça parte dos anjos dos céus, é muito interessante a gente saber isso, que a terça parte, para quem entende um pouquinhozinho assim de matemática, vai saber que a terça parte de 100% corresponde a 33%. Então é como se Satanás, na sua queda, ele arrastou com a sua cauda, ou seja, ele levou com ele nessa queda dele, ele caiu junto com 33% dos anjos. Ou seja, dos demônios que existem hoje, são 33% de 100% de anjos que estavam no céu. Então a Bíblia diz que nos Salmos que seriam milhões de milhões e milhares de milhares. Então a gente não sabe uma conta exata. Mas de 100, 33 são demônios. Então quer dizer que essa outra parte, 66, são anjos. É mais ou menos que para cada um demônio existem 2 anjos. Então seria mais ou menos isso aí. Tudo bem que Deus pode criar muito mais, quantas vezes Ele quiser. Porque Ele é o Criador. Mas enfim. Então esse grande abismo que estava na terra, que havia trevas. Por que essas trevas? Porque ainda não existia dia e não existia noite. Então que trevas era essa? Essas trevas aqui do versículo 2 é exatamente as trevas do mal. São exatamente a escuridão do mal. São exatamente demônios. Então é isso que a gente tem que entender. Por quê? Porque somente lá na frente a gente vai entender isso aí. Que Deus cria o sol e a lua. Então, vamos prosseguir aqui. Então esse grande abismo que estava ali, o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, e havia essas trevas sobre a face do abismo, ou seja, seria demônios, né, que estavam ali.
sobre a face daquele grande abismo, porque quando eles caíram no mais profundo da terra, que a profecia seria essa, de Isaías 14. Então, o mais profundo da terra foi onde lançou e abriu esse abismo. E o Espírito de Deus estava ali para quê? Para manter esses demônios ali até que tudo fosse criado e estivesse preparado. Então, de princípio, Deus ele tinha uma prisão para os demônios, que era esse abismo. E quem estava ali por cima, para que nenhum demônio fugisse ou saísse dali, eles estavam impedidos de sair dali, foi o Espírito Santo. E disse Deus, versículo 3, haja luz, e houve luz. Então, que luz era essa? Se não havia dia, não havia noite. Que luz era essa se não havia sol e não havia lua? É uma coisa muito fantástica quando nós estudamos sobre isso. Então essa luz, né, de Gênesis capítulo 1, versículo 3, é exatamente essa que João diz. Então, vamos lá? Vamos lá para João. Vamos lá. João capítulo 1 e o versículo 1 em diante. Vamos lá. Diz assim. João capítulo 1, versículo 1. No princípio, ou seja, se nós fosse traduzir isso aqui, seria no Gênesis era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no Gênesis com Deus, ou seja, no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Observe isso. Olha o quanto é lindo a Bíblia, e o quanto é lindo como as passagens, os textos da Bíblia se completam. Então é muito interessante quando a Bíblia diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. É aqui exatamente onde Cristo se manifesta como a vida, como a luz dos homens. Por isso ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ele, aqui a vida, ele se abre, se manifesta para os homens como a luz do mundo. Então Jesus é a luz do mundo, Cristo é a luz do mundo. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Ou seja, Deus colocou o abismo lá num cantinho lá, e a luz aqui do outro lado. Por quê? Porque essa luz é Cristo. E Cristo se manifestou. E depois a Bíblia diz, versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã, o primeiro dia. Observe isso aqui. Ó, pastor, mas você falou aqui uma coisa interessante, que não existia antes dia e nem existia as trevas. Não, até Deus fazer a separação. Depois que Deus fez a separação, viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas, aqui no versículo 4, aí sim, Deus chamou aquela luz de dia. Então Jesus, assim como diz lá em Apocalipse, que ele é mais forte, mais reluzente do que o sol do meio-dia, né? Então esse Cristo, ele é a luz dos homens. Esse é o Jesus que nós conhecemos, esse é a luz. Por isso Jesus disse, né, que isso, Satanás ficou com uma raiva que inexplicável. Porque ele, Satanás, se chamava luzeiro, né? No original da Bíblia, Lúcifer, portador da luz. Então ele não era a luz, mas ele era o portador da luz. Mas quando Jesus olhou para mim e para você e falou assim, ó, vós sois a luz do mundo, aí Satanás ficou louco. Porque o que ele mais queria ser era a luz. Mas ele não era a luz. Ele portava a luz dentro dele. Mas quando Jesus disse para nós, vós sois a luz do mundo, aí foi como uma marretada na cabeça de Satanás. Mas vamos lá. E Deus chamou a luz dia, versículo 5,
e as trevas de noite. E foi tarde amanhã o primeiro dia. Então esse foi o primeiro dia. Versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Foi onde ele fez os rios e os mares e fez a separação de tudo, né? Versículo 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas e águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão de céus. E foi à tarde e amanhã o segundo dia. Então é como se Deus pegasse a mão e fizesse assim, separando, sabe? Um de outro. É como se Deus, ele separasse as águas para cima e para baixo, sabe? E assim formou o firmamento, que é os céus, e formou os mares, né? Das águas dos mares. Então vamos aqui. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. É interessante aqui também que essa porção seca, que pouca gente sabe, porque o dilúvio, ele não aconteceu em muitos continentes, em toda a terra. Por quê? Porque havia um só continente na Bíblia. Então essa porção seca que levantou do meio do mar, essa porção seca Deus chamou terra. Observe que ele fala no singular. E a porção seca, né, chamou terra. Por quê? Porque antes do dilúvio havia um só continente. Por quê? Porque a terra, ela só foi dividida por causa de um grande terremoto lá em Gênesis capítulo 13, mais ou menos, 13 e 14. Ali que a Bíblia diz: nos dias de Peleg a terra se dividiu. Então a terra se dividiu nos dias de Peleg, por ocasião ali da Torre de Babel. Por quê? Porque a ordem de Deus, que nós vamos ler aqui depois, seria: crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra, povoai a terra. Então Deus mandou encher a terra. E o que o povo lá na Torre de Babel estava fazendo? Eles estavam ali num só lugar. Deus mandou encher a terra, sair por aí enchendo a terra. Essa era a ordem de Deus. Mas ali na Torre de Babel eles queriam estar todos juntos e falar uma só língua, um só povo. No princípio, esse não era o propósito de Deus. Futuramente, sim, hoje, nos nossos dias, esse é o propósito de Deus. Nos unir. Mas na época era encher a terra, povoar a terra. Então, essa porção seca que a Bíblia diz aqui é exatamente isso. Essa porção seca da terra, que seria, né, um só continente. Depois que a terra foi dividida, lá nos dias de Peleg, entre Gênesis 13 e 14, mais ou menos, é quando a terra ela se divide nos 5 continentes que a gente sabe hoje. Há quem diga 6, né? Há quem diga 7, né? Porém, confirmados hoje que a gente sabe, são 5 continentes, né? Que tem a Terra. Então depois eu convido você a estudar um pouco sobre Pangeia. Grava essa palavra, Pangeia. Eu vou botar aqui na tela depois. Mas vamos lá. Então, versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Então essa é a primeira vez que a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Vale a pena ler aqui, vamos ler o versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja a semente esteja nela sobre a terra. Ou seja, que as árvores sejam criadas, mas que a semente fique nela. Para quê? Para depois o homem poder aí estar replantando essas árvores, né, em outros lugares. Porque essa foi a primeira profissão do homem, para quem não sabe. A primeira profissão do homem foi de lavrador. Ou melhor, um cultivador da terra, né? Mas vamos lá. Versículo 12. E produziu a terra erva, dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera,
cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, a segunda vez que a Bíblia diz que viu Deus que era bom. Versículo 13. E foi tarde de manhã, o terceiro dia. 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Então, observe que lá em cima, né, no versículo 5, e Deus chamou luz dia, e trevas chamou noite. Né? Agora aqui embaixo é onde Deus cria os grandes luminares. Por quê? Porque aqui em cima a gente sabe muito bem, como eu expliquei, que as trevas era simbolizado pelo diabo e seus demônios, e a luz era simbolizada por Cristo. Cristo. Eu estou falando olhando aqui para baixo por causa da Bíblia. Então, é interessante a gente entender que a luz aqui do haja luz é Cristo. E as trevas aqui, que estavam sobre a face do abismo, eram Satanás e os demônios. Agora aqui embaixo, a prova disso está aqui no versículo 14, que diz: e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, observe, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e para anos. Então aqui, quando Deus cria esses dois luminares, um para representar o dia, outro para representar a noite, é que ele cria o tempo, que são para sinais de tempos determinados, para dias e para anos, aqui no versículo 14. Então quer dizer que do versículo 14 para frente vai existir o tempo, que seria anos, meses, dias, horas, minutos, segundos, e por aí vem os milissegundos e por aí vai. Então antes, do versículo 13 para trás, Deus estava na eternidade. Então aqui estava na eternidade de Deus, não havia um tempo determinado. Agora, do versículo 14 para frente, sim que havia. Versículo 15. Vamos lá. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, que é o sol. E o luminar menor para governar a noite, que é a lua. E fez as estrelas. Versículo 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar dia e noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Outra vez, a terceira vez que a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Por que eu estou contando essas vezes? Porque aqui para frente tem uma grande revelação sobre isso. Mas olha interessante, que quando diz aqui, e fez separação entre luzes e trevas, e viu Deus que era bom. Aqui no versículo 18. Vou ler de novo. E para governar o dia e noite, e para fazer separação entre luz e trevas. Por quê? Porque Jesus ele disse uma palavra muito interessante. Porque Jesus ele gostava de trabalhar de dia. Por quê? Para mostrar que nós somos a luz do mundo, que a gente trabalha nas claras e não nas escuras, e não pelas costas e não nas escondidas. Então, esse versículo é exatamente o que Jesus ele nos traduziu isso aqui lá na frente, quando ele diz trabalhar enquanto é dia, né? Por quê? Porque os sacerdotes, né, os maus sacerdotes, faziam as coisas erradas na calada da noite. Mas o povo de Deus, o povo escolhido, a luz do mundo, fazia as coisas nas claras. Fazia abertamente para todo o povo. Então isso é muito interessante a gente entender aqui. Então por isso ele fez separação para luz e trevas. Versículo 19. E foi à tarde e amanhã, o dia quarto. E disse Deus, produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram,
conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Quarta vez que a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde amanhã, o quinto dia. Então é muito interessante a gente entender essas coisas. Por quê? Porque Deus... Eu estou arrumando um pouco aqui a câmera aqui, que ela sai um pouco do lugar. Mas vamos lá. Então é muito interessante a gente ler isso aqui. Por quê? Porque teve 4 vezes que a Bíblia diz: e Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. Só que aqui, a mesma ordem que Deus deu para o homem lá na frente, ele deu para os animais aqui atrás. Aqui é onde Deus cria os animais, as aves dos céus, os peixes do mar e os animais que rastejam sobre a terra, que a gente vai ler agora o versículo 24. Então é interessante que a mesma ordem que Deus deu para o homem, de frutificar, crescer e multiplicar, ele deu para os animais. Então isso era uma ordem para os animais também, não só para o homem, mas para os animais também. Então vamos lá. Versículo 24. E disse Deus: produz na terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas da terra, conforme a sua espécie. Assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Mais uma vez, a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Agora vamos lá. Agora vem o grande ápice, a grande palavra do texto, né? Que eu estava ansioso para chegar nessa parte. Não que essas outras partes tenham menos riqueza de detalhe. Aqui tem muitas riquezas de detalhes. Mas aqui eu teria que falar um pouco para vocês sobre geografia, né? Mostrar um mapa para vocês. E estar aprofundando mais nesse estudo aqui, para que vocês possam entender mais fácil, né? Eu já li Gênesis inúmeras vezes, a Bíblia toda inúmeras vezes, mas o Gênesis, ele é um livro que traz muita riqueza de detalhes. E nesse versículo aqui, que Deus chamou expansão céus e essas coisas todas, eu poderia aqui trazer uma grande riqueza de detalhe para vocês. Porém, isso toma muito tempo e a gente teria que falar aqui sobre muitas outras coisas, que tiraria o foco das principais palavras do texto. Mas vamos lá. Então, depois que Deus cria todos os animais, né, ele agora vai criar o homem. E o versículo 26 de Gênesis capítulo 1, ele vai dizer: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ou macho e fêmea, os criou. Então, vale a pena entender que quando a Bíblia diz aqui façamos, no versículo 26, o façamos está no plural. E isso indica claramente a divindade de Deus. Na teologia, classificamos como trindade. Porém, trindade, né, que seria um Deus trino, né, que são 3 pessoas, né, 3 pessoas distintas que são um, né, um em essência. Então seria Pai, Filho e Espírito Santo. Então, os 3 são Deus, né? Porque a palavra no original diz Elohim. Elohim é uma palavra no plural. Então, seria como poderes ou deuses, né? Depende da tradução que a gente colocar. Mas Elohim é Deus, a gente sabe que é Deus. Porém, se você for traduzir a palavra, né, em si, ela é uma palavra no plural.
Então, aqui claramente a gente entendemos que Deus disse, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então ele está falando sempre no plural, ou seja, indicando que há mais de um, né? Igual a gente vai ver isso em várias e infinitas referências bíblicas, né? Exatamente aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, a gente vê os três, né? A gente consegue ver os três. Por quê? No princípio criou Deus. Então o Pai já está aqui. Né? E no versículo 2. E o Espírito de Deus. Né? Então o Espírito Santo já está aqui no versículo 2. E no versículo 3. E disse Deus, haja luz. Então quem é essa luz? Então o Cristo, Filho. Então está exatamente os três. Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui no versículo 1, 2 e 3 de Gênesis. Capítulo 1. Mas vamos lá. O versículo 26. Se a gente observarmos aqui, a palavra façamos, a palavra nossa, aparece duas vezes aqui. Ó. Façamos o homem, aí vem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a gente entende aqui que Deus, ele falou, né, para ele mesmo, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali, né, juntos ali no trono, disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. E exatamente o homem, ele tem três partes, né? Vale a pena também depois fazer uma aula sobre a trindade, ou melhor, eu costumo chamar de a divindade de Deus, porque é assim que está escrito na Bíblia, né? Lá em Colossenses, em outros versículos, a Bíblia diz que em Cristo, né, nele habita corporalmente toda a divindade. Então eu vou colocar esse versículo aí para vocês. Acho que é Colossenses 2,15, se eu não me engano. Mas eu vou colocar aí para vocês 2,11. Eu vou colocar aí. Então vamos lá. Então a palavra façamos, nossa imagem e semelhança. Então a palavra imagem, né, a palavra imagem no hebraico, ela é tessilém, né? Imagem é como olhar no espelho e ver igual, né? Então a palavra tessilém, ela seria exatamente isso. Se você olhar para Deus, né, a imagem de Deus, se a gente foi feito a imagem de Deus, então essa imagem ela já existia, ela pré-existia. Então a imagem de Deus ela existia, porque se a gente foi feito a imagem dele, ele teve que ter um molde, um plano aqui. Então essa imagem já existia, que é exatamente a imagem de Cristo, né? Que o Espírito Santo gerou ela ali na barriga de Maria, lá na frente. Mas essa imagem, né, o homem ele foi feito igual a essa imagem. Então é como se Deus olhasse no espelho, né? Então exatamente Deus tem boca, Deus tem nariz, Deus tem olhos, Deus tem orelha, Deus tem tudo isso. Por quê? Porque nele habita corporalmente toda a divindade. Então, Cristo é a exata expressão de Deus. Então, assim como o homem ele é três, Deus também é três. Por quê? Porque isso veio de Deus. A Bíblia não diz que o homem é corpo, alma e espírito, né? Então, corpo é isso. A alma é exatamente a responsável pelos nossos desejos, vontades, pensamentos. E o espírito é aquele que conecta direto com Deus. Esses dias um aluno estava me perguntando e até disse que o corpo, quando morremos, o corpo que é carne, que é pó, o pó volta ao pó, né? O espírito volta para Deus porque é de Deus. Agora a alma, ela tem dois destinos: céu ou inferno. E esses destinos da sua alma dependem da vida que você levou aqui, se você aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador ou não. Então, daí se é decidido o destino da sua alma. Então o homem é três, Deus também é três. Então o homem foi feito à imagem de Deus. E a imagem de Deus no hebraico é tessilém, é como olhar no espelho e ver igual. É como se Deus desceu no Éden e olhou no rio ou nas águas, e como as águas refletem a nossa imagem, ele viu o homem e falou: é essa imagem aí que eu vou fazer o homem. Isso é uma ilustração aí de muitos pregadores, né?
Porém a gente sabe que possivelmente não foi exatamente assim. Mas Deus ele já tinha preparado a imagem, ele já tinha na sua mente o seu plano exato, o que ele realmente queria fazer. E conforme a nossa semelhança. Então, imagem é como olhar no espelho e ver igual. E semelhança aqui está dado ao modo de agir, certo? Ao modo de agir. Então, nós somos igual a Deus em imagem e no modo de agir. Pelo menos teríamos que ser, né? Por isso que a Bíblia diz lá em Mateus: sedes perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas vamos lá. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então essa palavra domine ou dominar, seria obter autoridade sobre algo, sobre alguém. Então dominar é uma palavra muito forte, que aqui daria uma grande mensagem, uma grande pregação sobre a vida de Adão. Porque Adão, ele teve esse domínio que Deus deu para ele. Então ele diz: domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o gado, sobre toda a terra, todos os répteis que se movem sobre a terra. Agora, imagine você comigo aqui. Quantas espécies existem? Hoje, no nosso mundo de hoje, existe cerca aí de mais de 100 ou 150 mil espécies de animais diferentes. Certo? Hoje. Agora imagina na época de Adão, que nenhum animal ainda havia sido extinto. Hoje, muitos animais raros aí são extintos. Se eu não me engano, é uma espécie de tigre e uma espécie de urso aí está sendo extinta. Ou seja, tem poucos, eu não lembro quanto mas são mais ou menos, deve ter uns 10, uns 20 só na Terra inteira. Então quer dizer, se acontecer alguma coisa ali, se morrer todos, acabou, não vai ter mais. Então, imagina que na época de Adão teria todas essas espécies, todas, exatamente como Deus criou. Agora eu vou fazer você pensar mais além. Eu quero que você vá mais além comigo aqui. Já que nós estamos estudando aqui na riqueza dos detalhes. Então a Bíblia diz: domine sobre os peixes do mar. Vamos lá. Meu Deus. Imagine o mar. Até hoje nós não descobrimos todas as espécies que existem no mar. Para falar melhor, até hoje o ser humano não conseguiu chegar no fundo do mar. Mesmo com toda a tecnologia que existe. Não se pode chegar lá no fundo do mar. Não se pode. No fundo de uma praia, no fundo de um lago, alguma coisa assim se pode. Mas no fundo, lá no fundo do mar, existem lugares que o ser humano não consegue chegar. Então para pensar comigo. Todos os peixes do mar, domine sobre todos os peixes do mar. Como que o homem ia dominar sobre todos os peixes do mar? Me fala isso. Tá, agora vamos mudar um pouquinho a coisa? Domine sobre todas as aves dos céus. Então, como que o homem ia dominar sobre as aves dos céus? Como? Que ele ia ter o domínio sobre todas, né? E domínio sobre todos os répteis, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Agora eu te digo, como é que Adão ia lá no fundo do mar para dominar sobre aqueles peixes lá no fundo do mar? Como que ele ia lá no céu para dominar sobre todas as aves dos céus? Por acaso vinham todas aqui, parava aqui, as mais de não sei quantas, mais de 100 mil, 200, 300 mil aves dos céus? E a Bíblia diz ainda que ele deu nome a todos os animais da terra. Agora eu te convido a pensar um pouquinho. Vai, pensa aí. Se Adão, ele foi o primeiro, e foi feito imagem e semelhança de Deus, o primeiro que foi feito na imagem exata, tá? Agora vamos lá para Cristo, porque a Bíblia compara várias e várias vezes Cristo com Adão, tanto na carta de Paulo aos Coríntios, quanto na carta aos Romanos, em Colossenses, em vários outros lugares, em Hebreus. Então, o que acontece? Vamos lá. Pensa um pouquinho. Se a Bíblia compara Adão com Cristo, não só em termos de pecado, porque o primeiro foi o que pecou, o segundo
foi o que tirou o pecado do mundo. O primeiro era o homem carnal, normal, e o segundo era o homem espiritual. Ok. Mas não é só nesse sentido que a Bíblia compara Cristo com Adão. A Bíblia compara Cristo com Adão em tudo. Em tudo. Tá? Foi o primeiro homem que Deus criou. Deus criou ali a imagem perfeita dele mesmo. Então, Adão, vamos lá. Será que Adão era inteligente? Porque as pessoas dizem que o primeiro homem, né, que isso é uma mentira tremenda, que o primeiro homem era o homem Neandertal, o homem das cavernas, né? E a Bíblia diz claramente que não teve nada disso, porque o primeiro homem foi Adão, e Adão era tão inteligente que ele deu nome a todos os animais da terra. Um cara para dar nome a todos os animais da terra. Ele era um cara burro? É óbvio que não. Então Adão, ele era um cara inteligentíssimo. Adão, há quem diga na nossa... na ciência de hoje, muitos atribuem isso a Einstein. Dizem que Einstein, até dizem que pegaram o cérebro de Einstein para estudar, então não se sabe se isso é um mito ou uma verdade. Mas vamos levar em conta uma coisa aqui que a ciência fala muito, que se você pesquisar aí agora no Google, se você pausar esse vídeo e pesquisar no Google, você vai ver sobre isso. Então, qual a capacidade do nosso cérebro que a gente usa? Né? Então é óbvio que a gente usa 100% da capacidade do nosso cérebro, certo? Senão a gente, é óbvio que a gente não estaria vivo. Se uma parte do nosso cérebro paralisar, a gente fica já meio tantã, a gente não consegue fazer tudo que a gente faz. Às vezes paralisa uma parte do nosso cérebro, às vezes paralisa nossas pernas, ou os braços, ou algo assim. Mas é óbvio que a gente usa 100% da capacidade do nosso cérebro, ok? Ok, até aí sim. Mas e a capacidade do armazenamento do seu cérebro? Vamos comparar aqui, é óbvio que não se pode comparar ser humano com máquina, mas vamos comparar aqui um computador. Então um computador com um HD, um disco rígido, né, de 50 megas ou 100 megas, ele tem uma capacidade grande, são 100 megas, então 100 megas, né, no começo era grande, porque antes se usava disquete, mas vamos dizer no dia de hoje, então vamos falar 100 megas não, vamos parar com esse negócio, vamos falar 100 gigas, 100 gigas, então 100 gigas é muita coisa, tá? É muita coisa. E 1000 gigas, né? Vamos lá, 1 tera, 2 teras, 3 terabytes. Que é isso? Né? É coisa demais. É muita coisa. Se você pôr 50 gigas, 100 gigas, já é muito. Agora você põe 1 tera, né? Porque, se eu não me engano, 1 giga são 1000 megas. E 1000 gigas são 1 tera. Então é muita coisa, né? É coisa demais de armazenamento no computador. Você pode pôr tudo que você tem na sua vida, todas as fotos que você tirou desde criança, você pode botar num computador desse que ela armazena. Agora vamos lá, o computador ele funciona 100%, sim, você liga na tomada ele vai funcionar 100%. Mas e a capacidade de memória dele, a capacidade de armazenamento? Então isso é o que eu quero te fazer entender o que Adão sentia, como é que Adão era. Ele foi o primeiro a ser criado, ele foi a imagem ali perfeita de Deus. Então ele tinha capacidade de armazenamento fantástica. Assim como Cristo, né? Cristo, ele andava sobre as águas. Ah, mas ele era Deus, sim, mas Filipenses, né, no capítulo 2, diz que ele esvaziou-se de si mesmo, ele esvaziou-se da sua glória. Lá no grego tá a palavra kenosis, esvaziar-se. É como você pegar um copo cheio de água, né, abrir e derramar toda a água. Foi isso que Cristo fez. E ele tornou semelhante aos homens, tornou servo aqui na terra. Então para pensar comigo. Será que Adão era um ser humano normal? Com muitas limitações e coisas assim? Então vamos lá. Observe comigo. Cristo andava sobre as águas. Sim. Cristo,
quando ele estava ali conversando com Moisés e Elias no monte, ele transladou. Ok? Cristo fazia coisas maravilhosas, milagres e coisas sobrenaturais. A ponto de até fazer uma moeda sair da boca de um peixe. Sim, claro. Ué, então vamos voltar um pouquinho aí. E Elias, e esse pessoal aí, Eliseu, como é que era esse pessoal aí que fazia um machado flutuar na água? Como é que era o camarada que batia a capa no chão e abria o mar? E abria para passar o rio? Que é isso? Como é que era esse camarada aí que batia o cajado nas águas e o mar vermelho se abria? Como é que essas coisas todas aí, como é que se explica isso? Será que Adão tinha algo desse tipo aí? Então eu quero fazer você pensar um pouco. Se a Bíblia compara Adão com Cristo em muitas coisas, não só como o pecado e a libertação do pecado, mas em muitas outras coisas em comum que a gente pode citar na Bíblia, claramente. Então, como que Adão dominava sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus? Biblicamente, eu posso te dizer que Adão ele era uma espécie de super-homem. Porque somente depois do pecado que o homem perdeu a autoridade. Ele perdeu o domínio. Somente depois do pecado, um pouco mais à frente, né, que os homens viviam muitos anos, igual o homem mais velho da Bíblia, Matusalém, 969 anos, né, depois a Bíblia reduz a idade do homem para 120. Ou seja, ele perdeu muito poder aí, ele perdeu muita coisa. Então imagine você que Adão, ele tinha esse domínio. Quando ele estava ali no Éden, ele tinha esse domínio sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todo o gado. Então, para Adão ter domínio sobre todos os peixes do mar, ele tinha que ir lá no fundo do mar, ele tinha que ter domínio sobre ele tinha que estender as mãos e eles vinham até ele. Ele tinha que ter o domínio. Deus falou, domine ele sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra. Ou seja, Adão, ele era um homem fantástico, assim como Deus criou o homem para ser. Como é que Adão ia ter domínio sobre as aves dos céus? Por acaso Adão ele não ia voar ali no meio das aves, no meio das águias, e voar longas distâncias, e chegar a lugares altos, onde as grandes aves estavam? Será que não seria assim? Então eu te convido a pensar um pouco, né? Um pouco sobre isso. Depois eu vou dar uma aula sobre isso também. Eu estou falando aqui sobre essas muitas aulas que eu vou dar, não é uma promessa não, eu vou cumprir, sabe? Não é uma promessa feita ao léu não, é uma promessa que realmente eu vou cumprir, eu vou fazer todas essas aulas com vocês. Assim como eu já fiz com muitos dos meus alunos que estão espalhados aí pelo Brasil, né? E até hoje dou muitas aulas aí, ultimamente estou dando muitas aulas por WhatsApp, né? Mas aqui nós estamos. E então eu te convido a pensar nisso, como que o homem dominava sobre todas as coisas. Por acaso Adão ele não tinha um fôlego tremendo? Será que Adão ele não tinha um poder tão forte sobre a vida dele que ele ia dominar mesmo? Ele dominava sobre os peixes do mar. Ele ficava horas lá com os peixes do mar. Ele ficava horas no céu com as aves dos céus. Adão ele tinha um poder sobrenatural sobre a vida dele. E a capacidade que o homem ele tinha sobre ele mesmo antes do pecado. Mas isso fica para outra aula. Isso é só para você pensar um pouquinho, mexer um pouco com a sua mente e com a sua cabeça. Porque isso não é para qualquer cabeça, como dizia um professor meu. Então, quando diz domínio sobre toda a terra, sobre todo reino que se move sobre a terra. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea. Então nós deparamos aqui com duas palavras. A palavra façamos e a palavra criou. Ou seja, se tirarmos o verbo dessa palavra, o verbo fazer e o verbo criar. Então o verbo fazer no hebraico seria a palavra azar. Azar. Azar seria fazer de uma matéria ou de algo que já existe. Certo? Então, se eu tenho... vamos supor, isso aqui. Isso é um marca-texto. Se eu tenho aqui esse marca-texto,
e eu quero fazer um marca-texto de outra cor. Então essa cor aqui é amarela, mas eu quero fazer de uma cor verde. Então o que eu teria que fazer? Ele já existe. Então eu teria que arrancar essa parte aqui de dentro, que tem o armazenamento da tinta, e colocar uma tinta verde nele, para que saia tudo verde. Então eu faria um marca-texto de cor verde. Então a palavra fazer é fazer de algo que existe. E a palavra criar já é totalmente diferente. A palavra criar é fazer de algo que não existe, do inexistente. Então Deus, ele fez o homem e criou o homem. Isso é muito interessante, né? Porque façamos, quando Deus disse façamos, do verbo fazer de algo que existe, seria no exato momento quando ele se olha no espelho e fala, vai ser assim, vai ser igual a nós, façamos conforme a nossa imagem e semelhança. Mas isso ele vai executar somente lá no Éden, quando ele faz o homem lá com as suas próprias mãos, né? Lá no Éden, que ele faz o boneco e depois sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E a palavra criar, que é criar do inexistente, de uma coisa que não existe, ou seja, do nada, né? Que Deus é especialista, porque se tem uma palavra que Deus gosta de ser chamada, é de Criador. Então, se você quer exaltar o nome de Deus, se você quer deixar Deus feliz, né? Se você quer realmente adorar o Senhor, coloque a palavra Tu és o Criador no meio da sua adoração. E aí você vai ver o quanto o Criador ele se sente honrado com isso, né? E aqui, né, para a gente encerrar, tem alguns poucos outros versículos aqui, versículo 28. E Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então é interessante aqui, quando ele diz, enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a, ou seja, domine e sujeite a terra. Então tem um versículo lá em João, de uma das cartas de João, que ele diz, o mundo jaz do maligno. E tem muitas pessoas hoje que dizem, o mundo é do diabo, o mundo... Não. Biblicamente, o mundo é dos homens. Deus criou para o homem. Certo? Deus criou e deu na mão do homem. Porque ele falou para o homem, domine e sujeite. O homem perdeu a autoridade ali no Éden. Mas não significa que ele não possa resgatar. Entende? Então hoje, por Cristo, a terra é nossa. Quando João diz o mundo jaz do maligno, ele estava dizendo o mundo agora é do maligno. Por quê? Porque falta eu e você tomar a nossa autoridade de volta. Porque a terra foi dada para nós. Então ela é nossa, mas ela está sendo do maligno. Por quê? Porque nós não levantamos mais a nossa voz para profetizar. Por quê? Porque nós não tomamos mais posse daquilo que é nosso. Então quando o homem, agora principalmente através de Cristo, nós podemos retomar a nossa autoridade. Então quando Cristo ele morreu ali na cruz, ele retomou a autoridade. Porque a Bíblia diz que agora ele tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. E Satanás ele já está com o futuro aí predestinado para o inferno. E todos os demônios e todos os homens que se afastam de Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 9:17 que o destino do ímpio é o inferno. Mas a Bíblia também diz lá em Lucas que o inferno foi preparado para o diabo e seus demônios. Então é muito interessante isso, que o inferno não foi preparado para o homem, mas infelizmente se torna o destino do homem, porque o inferno ele foi criado e preparado para o diabo e seus anjos, ou seja, seus anjos caídos, os demônios. Mas infelizmente o homem que desagrada a Deus, que não crê em Deus, que não aceita Cristo como único e suficiente Salvador, vai para o inferno juntamente com o diabo e seus anjos. Então cai por terra aqui aquela velha história de que o diabo vai estar lá no inferno atormentando as pessoas, né? Com um tridente enorme e furando as pessoas e correndo atrás. Então isso aí é uma lenda aí absurda.
Então não existe isso. Então, na verdade, no inferno, o diabo e os demônios e o homem vão estar sendo ali atormentados todos juntos. Né? Ali não vai ter um mais do que o outro, vai ser todos ali iguais. Então, o domínio é do homem. É muito interessante a gente entender isso. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. Então aí os veganos, sinto muito, os vegetarianos, mas, né, tudo que há na terra, todas as aves, tudo que há na terra é feito para mantimento do homem. Inclusive a erva do campo também. Então tá tudo aqui num texto, todo aqui o Gênesis 1, versículo 30, tá? Então todo animal da terra é feito para mantimento. E assim foi. Agora vem a grande expressão. Por que eu destaquei aqui que Deus falou, mexi na câmera, que Deus falou 5 vezes? O que eu falei que Deus falou 5 vezes aqui, que eu fiz questão e dei ênfase de repetir? Que quando Deus fazia uma coisa, ele falava, viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, por 5 vezes ele disse isso. Mas depois que ele criou o homem, a Bíblia diz, versículo 31, para encerrar, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde de manhã, o 6º dia. Então, olha que lindo isso. Deus, depois dele criar os animais, ele falou, e era muito bom. Depois que ele criou o sol e a lua, ele falou, era muito bom. Era bom, era bom, era bom. Tudo ele falava era bom, era bom. Mas depois que ele criou o homem, a Bíblia diz, e viu Deus que era muito bom o que ele havia feito. Então eu quero dizer que de tudo que Deus fez, depois a gente vai ver isso lá em Isaías, que vai dizer que nós somos a coroa da criação, né? Então, de tudo que o homem fez, o que ele fez questão de fazer imagem e semelhança dele, e dar o domínio, a autoridade na mão, e deu toda a inteligência, todo o poder e eficácia para fazer, foi para o homem. Agora, deixa uma pergunta aqui. O homem tendo todas essas qualidades, tudo isso, por que que ele pecou? Então isso vai ficar para uma aula de armatiologia, que é sobre o pecado. Que Deus abençoe. Espero que essa aula tenha surgido algum efeito na sua vida de alguma forma. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. E fique com Deus. E está aqui essa 1 hora de aula que eu havia prometido. E fica aí para todos vocês. E que Deus abençoe. E pode deixar suas perguntas aí embaixo. Eu vou estar deixando aí também o meu e-mail para vocês estarem fazendo as perguntas também. E eu vou estar respondendo todas, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz dele. E que a bênção do Senhor esteja permanente na sua vida. Não só hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.